I'm sorry. Okay. I am tired. I can see you are tired. Where are you working? Yes, I a get it. very. Working a lot. I get it. You look tired. But Mhm. no problem. Take your time, ok? No seu tempo. Leve o seu tempo. Take your time. Do not worry about understanding everything like this. Não se preocupe em entender tudo assim. Step by step, you'll get there. Passo a passo, você chega lá. Ok? There's no rush. Não tem pressa. Alright? Ok, entendi. Liliane, na última aula, in the last class, we were talking about the auxiliary verb do. Do you remember it? I remember. Como é que fala? Eu fiz. I did. I did homework. I did the homework. I get it. Can you share it with me? Pode compartilhar comigo? Eu fiz do jeito que era, assim. Eu fiz aquelas frases lá que o senhor mandou e coloquei quem era o subject e auxiliary Você verbs e o fez, main verb. você fez no papel? Você tira uma foto e envia para mim no WhatsApp para eu poder corrigir? Fiz. Aí eu Fiz abro aqui. Aí quem era eu o sujeito, quem era o auxiliar. tira uma foto porque aí eu corrijo e depois a gente corrige juntos na próxima aula também. Pode ser? Não vai dar tempo Tá. agora de corrigir Ah, não, sim. porque até você tirar a foto aí, né, e tudo mais, vai acabar perdendo o tempo da aula. Mas aí na próxima aula a gente corrige juntos. Muito Uhum. importante esse processo de correção juntos, porque aí você vê, ó, errei aqui, por que que eu errei aqui, né? Às vezes acertei, às vezes você até É, acertou, teve né? uma frase aqui que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que eu entendi depois. Mas acho Bom, que foi por causa do sentido. Enfim. nós estávamos falando do verbo to do. E como eu falei para você lá atrás, nem só de teoria vive um estudante de inglês, né? A gente precisa praticar um Uhum. pouco para entender como é que funciona. Sim. É, um conceito que eu pedi para você dar uma olhada, né, que estava lá naquela listinha com que tem os verbo to be, depois o verbo to do e como usar, certo? Uhum. Foi em cima disso que você fez o seu homework, correto? Isso. Você viu lá que tem uma classe de palavras chamada question words, correto? Certo. Você lembra para que servem essas question words? O que elas fazem quando você utiliza, por exemplo, uma question word junto com o verbo to be? Hum. Pensa comigo. Vou falar uma frase aqui e você traduz para mim, tá? Do you study? I am study. Não, não. Qual que é a tradução? Do you study? Você estuda? Você estuda? Exato. Perceba, quando você E fala, quando você fala do you study é uma resposta, é uma pergunta direta, não é? Então, sim. lembrando a regrinha, você responde com o próprio verbo auxiliar. Responde essa pergunta. Do you study? Próprio verbo auxiliar, tá? Não pode ser outro verbo auxiliar. Tem que ser o próprio do. Ah, como que é a pergunta? I dare study. Do you study? I am do. Você Não, colocou dois pera. verbos auxiliares aí, percebe? Não pode. É um ou é outro. Ah, Qual que é aí? Do you study? mas aí vai ficar do só? I? I do. I do. I do what? Ah, não pode falar I am do, Não não. pode. Ah, tá. Não pode, porque o am e o do, eles são como se fosse igual. É tipo assim, é como você falar I am do, é como se você falasse assim, ó, eu vou vai, né? Tipo assim, eles É, são equivalentes, né? E nesse eu caso você nem confundo pode usar com o o am, I, né? É só o que do. sou eu, e o am, E por que você fala o do nesse caso, você lembra? porque pode responder com o mesmo verbo auxiliar. Exato. Mas Nesse caso. se você der uma investigadinha, Liliane, tudo no inglês. Tudo. O inglês é uma coisa que, tipo assim, parece que eles realmente foram montando a língua, foram falando e montando, tipo assim, como se fosse um quebra-cabeça, sei lá, como, Falando e escrevendo. sabe quando você tem uma casa que você vai fazendo vários puxadinhos? Uhum. O inglês dá essa sensação. É, bom,
Um dos macetes interessantes que você consegue olhar no inglês é isso aqui, ó. Do you study? Olha só, Liliane. Hum, O do aqui é o verbo auxiliar, correto? correto. Essa frase é uma frase simples, porque ela fala de um hábito ou evento regular e tem o verbo auxiliar to do, né? Simple sentence. Uma outra coisa que indica que o verbo auxiliar dela é o verbo é o verbo to do e que ela é uma frase simples é que o próprio verbo principal tá na forma simples, né? E o verbo auxiliar é o verbo do. Certo. Você vai lembrar que o do ele indica a execução de uma ação. Ou seja, Uhum. o do é igual a executar. É uma ação. Não, ele é a execução de uma ação. Um verbo é uma ação. E ele, que no caso é auxiliar. Então perceba comigo, se o verbo, todo verbo é uma ação, se eu falo, por exemplo, do study, eu estou dizendo que eu executo a ação de estudar, ou seja, eu Ação de estudo, estudar. correto? Uhum. Então, quando aqui embaixo, Liliane, eu faço a pergunta do you study, é como se eu estivesse perguntando assim, ó, você executa estudar? Você Ação de executa a ação estudar. de estudar? Aí é por isso que você pode falar I do. I do. Eu executo. O que, que eu executo, Liliane? Do study. Eu Study. executo o estudo, o estudar. É por isso que eu falo I do. Eu executo. Executo o quê? Estudar. O verbo principal da pergunta. Compreende? Sim. Bem tranquilo, né? Até aí eu entendi. Uhum. Agora, e se eu fizesse assim, ó? Qual seria essa resposta? Ah, Lembrando, Genial Teachers. hum? Where é onde, tá? Não se esqueça. É. É para mim traduzir ou é para responder? Os dois. É E onde você pronunciar também. estuda. Exato. A resposta? I study. Como que fala? Escola, school, no caso. School. Aí, para você falar em ou no, na, é at. At school. At a school. Uma escola, tá? Ah, tá. I study at a school. Eu estudo numa escola. Aqui, Em né? uma escola, né? É, em uma, né? Mas em uma você pode fazer a condição virar numa, né? Então aqui nós temos o sujeito, o verbo principal e o complemento. Ok? Ok. Se fosse negativo, eu teria que utilizar o verbo auxiliar aqui, né? Sim, aí ia ficar I don't study at a school. Exato, aí ficaria I don't Ou I study do not. ou I Tanto do faz, not, né? que dá na mesma. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então aqui nós temos o verbo auxiliar. Então perceba que frase simples, né? Na forma afirmativa, o verbo auxiliar não é obrigatório. Mas na forma negativa e interrogativa você não tem opção, né? Tá vendo Tem que aqui? colocar. Tem que colocar. Certo. Outra coisa, Então, você responde direto com I do quando é uma pergunta direta. Do you study? I do. Eu executo, ou seja, eu estudo, né? Executo a ação de estudar. Agora, quando eu falo where do you study, a sua resposta vai acabar sendo mais complexa, correto? Porque a sua pergunta foi feita mais complexa por essa question word. É isso que é uma aí question aqui no word. caso do where, se tivesse quando você irá estudar, ou É, poderia ser when do you study? Quando você estuda. Ou poderia ser how do you study? Como você estuda.
Percebe? Ou how much do you study? Quanto você estuda? Quanto? Percebe? Uhum. Bom, vamos lá então. Prosseguindo. Liliane, aqui nós temos algumas perguntas naquilo que eu chamei de present simple. O que é o present simple? Recapitulando, frases que utilizam o verbo to do como verbo auxiliar, que tem o verbo principal na forma simples, ó, live, não é living, não é lived no passado, é live, na forma simples, né? E que Uhum. falam sobre hábitos e eventos regulares, ou seja, aquilo que é natural, que faz parte do teu cotidiano, ok? Uhum. Eu Ok, vou te fazer a pergunta, você me responde. Se você não entender a pergunta, você a traduz, correto? Beleza? correto. Where do you live? Lembrando que Ah, quando você fala de cidade, você usa o in, tá? Sempre que você for se referir a uma cidade, você usa o in. I'm living in Não. Oi? Santos. Pode repetir? I, I am living in Qual Santos. que é o verbo auxiliar aí? Eu não perguntei onde você está morando. Então não é I am living, eu estou morando. Eu perguntei onde você mora, onde você vive. Então é Você não pode, lembra, ó, verbo auxiliar do, na frase afirmativa, você pode ou não utilizar ele, mas você não pode colocar outro verbo auxiliar. Não pode colocar um am. Where do you live? I, Ó, lembra como você respondeu I a pergunta live anterior? in Santos. Isso. I live in Santos. Só isso. Exatamente. Agora, se eu perguntasse, where are you living? Aí você me responderia o quê? Aí você perguntou aonde eu tô morando. Isso. I am live in, Living living Sun City. em Santos City, exatamente. Percebe a diferença? Uma fala sobre algo que está acontecendo, outra fala de um hábito, um evento regular, uma coisa que é, né, faz parte do seu cotidiano. Eu moro, eu vivo. A Sim. mesma coisa, então esse present simple, isso que a gente chama de present simple é exatamente isso. Essas coisas que falam de coisas generalistas, hábitos e eventos regulares. Olha a próxima pergunta que vai ter o mesmo sentido. Where do you work? Lembrando que, como o trabalho é um local específico, você se refere a ele com at. In, você se utiliza para se referir a locais bem abrangentes, como uma cidade, né? Por estar dentro de uma cidade. O at é utilizado para lugares bem específicos, como uma empresa específica, por exemplo. Ok, eu acho que eu entendi. Eu acho. I, I am work. Não. I work at hospital. I work at a hospital. Um hospital, em Ah, um hospital, né? Você fala hospital, é em hospital, não fica faltando, sabe? é Até que no português a gente at até fala. a hospital. A hospital, um hospital, exatamente. Ah, ok. Mas cuidado, tá? O A tem duas variações do A. Tem o A e o N. Não é um e uma, tá? Ambos podem ser um e uma, ambos. Qual que é a diferença? Quando a palavra da frente começar com uma vogal, aí você fala N, tipo maçã, An apple, porque maçã começa com uma vogal, A, An apple. Agora, quando a palavra da frente começar com uma consoante, aí você fala A. Por exemplo, car, carro, começa com C, uma consoante, a car. Entende? Quando começa com uma vogal Você fala N. Por exemplo, an apple. e o consoante, Você fala a, por exemplo, a car. certo. N. N é A-N, tá? Sim, sim. Ok, Ok? ok. So, again, where do you work? Só precisa lembrar. A prática vai. É o melhor caminho, vai por mim. Como é que você falou? Vamos mudar a pergunta. Agora perceba que essa pergunta agora, ela, ela traz uma possibilidade que talvez você não tinha pensado ainda, mas que é 100% possível.
Percebe que o verbo to do, ele faz tanto a função de verbo auxiliar, colocando a frase na forma interrogativa, né? Do you, como de verbo principal, indicando que Do you you faz do? alguma coisa. Entende? Não, não entendi. Ué, esse primeiro do tá colocando a frase na forma interrogativa. Você executa? Do you? Sim, E o que você entendi. executa? O próprio do. Você executa a ação de executar alguma coisa. Do you do? Você faz, você executa. Essa seria a tradução. E o weekend não é semana? Fim de semana. Mas e o at? Lembra que você acabou de usar? Ah, o que eu vou fazer no final de semana? Não é o que vou. Lembra que a gente está falando de presente, não é futuro. É hábito e evento regular. É uma coisa que acontece com frequência, com regularidade. Não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que acontece. Mas é isso mesmo, Não você só entendi colocou essa. no futuro. Tá certo, só que não é no futuro. Então é uma pergunta. Então aqui no caso está me Generalista, né? perguntando No não o que eu geral. vou fazer, ou não é isso? Não é o que Eu você entendi. vai fazer. Traduz comigo. What do you? É o que eu faço já? Exato, é o que você faz. Hábito e evento regular, o que você faz at the weekends, aos fins de semana. Perceba que é mais generalista, né? Tipo, é um hábito mesmo. O que aos fins de semana você costuma tem o hábito de fazer. What do you do at the weekends? Entende? Ah, Aí como você que vai era seguir o aquela mesmo padrão, ó. palavra que o senhor falou para mim? Eu até anotei aqui. Peraí. Que tinha até de futuro e presente. Spend. Spend, Isso, gastar ou passar, no sentido de ficar com alguém, né? Spend the day with my family, passar o dia com minha família. Aí tem o passado, tipo, spent the day with my family, passei o dia com a minha família. o spend, É presente. O spent presente. com T é passado. Spend com D Então, de dado, presente. Spent com T de tatu, passado. então não sei se eu posso falar assim. I spend, no meu caso, work. I spend, mas o que você spend? O que você passa ou gasta? Aí você tem que se referir. No inglês a gente nunca fala simplesmente assim, Eu no português a gente posso fala, falar time, nesse pode falar caso, I time. spend the time, ou você pode falar I spend it with, referindo ao próprio fim de semana, né? Ou você pode falar I spend the weekend, eu passo ou eu gasto o fim de semana, percebe? I spend Usa o it, é o mais... it. Isso, I spend it. It o quê? Isto o quê? O fim de semana. É o pronome que está representando o fim de semana. I spend it work and study. No trabalho ou em trabalho, não se esqueça. At work. At work. Ou working, né? Trabalhando. No trabalho ou trabalhando. At work ou working. Aí eu posso colocar after study. Você não pode colocar só o after, você tem que colocar o after that, depois disso. Ou simplesmente then. Então, né? Dando sequência. Then, então, eu faço tal coisa. Then. Esse then é comum? T-H-E-N. Então. Cuidado que tem um outro then, que é T-H-A-N, tá? Que é outra coisa. Que é Que do que. seria Do que. do que. Uhum. Nossa. Por exemplo, more than you. Mais do que você. Percebe? Agora, then I went to school. Então eu fui para a escola. A pronúncia é quase a mesma, mas são palavras diferentes. Depende do contexto do que estiver Exato. falando, né? Isso aí. Já pegou a prática. Já entendeu. É,
Eu ia perguntar, e se eu estiver só escutando isso? Mas também eu também É, o tenho que saber o contexto que é que está se falando, o que está se conversando. Então exato. eu vou saber Se você estiver qual o interpretando o DE contexto da é. forma correta, você vai saber. Isso aí. Sim, entendi. Ok? Então, Ok. what do you do at the weekends? I spend at, I não, spend o quê? spend it, It, que é o fim de semana, né? work, Work at work ou working, que é no trabalho, at work peraí, ou working, trabalhando. Você tem que decidir qual que você quer usar. tô Mas embaralhada. é porque às vezes não é uma opção única. Às vezes você pode, é igual no português, eu posso falar, eu eu gasto ou passo o fim de semana trabalhando. Eu gasto ou passo o fim de semana no trabalho. Percebe que dá na mesma, mas são duas formas diferentes de falar quase a mesma coisa. No inglês é igual. Se eu te falar I spend the weekends at work, no trabalho, ou I spend the weekends working, trabalhando. Entendeu? I spend it at working. Não é ou é at work ou é working. Não pode ser at working, entendeu? Porque working é trabalhando, não é trabalho. At work. Uhum. Então, Então é o then, né, que você falou. uhum. Then, then, study, And study. then I study. Sempre cito, ó, da mesma forma que você tem que falar it para se referir àquilo que você gasta, você tem que falar I para dizer que é você que gasta, que é você que estuda. And then I study. Então eu estudo, ok? Ok. Who do you talk the most? Lembrando que who é quem, né? Ou com Uhum. quem, E most. mais. The most, mais. Ou mais, né? Mas você vai traduzir somente como mais. Com quem eu converso mais? Exactly. Who do you talk the most, Liliane? Perceba que a sua resposta vai ser De uma forma sujeito, geral? sujeito I, né? Verbo, é o verbo principal aí. Você vai na pergunta você sabe qual que é o verbo principal. E aí a pessoa e no final the most. Ah, com quem eu converso mais? Pode ser um exemplo abstrato. Ah, Seu marido, ai, seu irmão, sua irmã, ai, seu não, meu esposo, marido até é sua professor. mãe. Enfim, I'm talking. Percebe que você poderia responder I'm talking, eu estou falando? Sim, como Não, você diz assim, ó, I'm talking the most to my father. Eu estou falando mais com meu pai, tipo assim, recentemente, né, algo que está acontecendo. Mas aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de present simple. Então não é I am talking. Perceba que o verbo não, auxiliar é o do. não, Não tem o I. I talk, Isso, I talk. I talk, I talk. É que eu não sei falar que nem o senhor ainda. Não, mas você vai pegando, tranquilo. I talk, I talk, I talk, I talk. Como é que se fala com? Nesse caso você vai usar with ou to. With my mother. Ou my mom. Aí no final, mais. No final da minha frase Isso, the ou antes? most. Pode ser antes também, ó. I talk The the most, most, eu falo mais. I talk the most to my mother or with my mother. Eu falo mais com with a minha my mãe. mom. Ou você pode falar É verdade. I talk to my mother the most. Eu falo com a minha mãe mais. No inglês funciona também. É confuso. Porque a gente não usa assim, né? Não, então fala do jeito que a gente fala. Eu falo mais. Como é que é? I talking the most. I Talk, talk. talk. Isso.
É por isso que eu tô I ouvindo, talk. é por isso que eu tô ouvindo ING às vezes, que às vezes você fala talk. No inglês nunca tem esse, a gente fala internet, né? Eles Aham. falam internet. Não, não tem esse i no final. Não é talk, não é talk, é talk. Morre no K. É isso aí? I talk. I talk. Isso. I talk the most with my mom. Perfeito. How often do you go to the cinema? Lembrando que how é quão e often é frequência ou frequentemente. Off é frequente. Often. A pronúncia. Often. Often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? O que você acha que significa how often? O senhor falou que how é quando. Pode ser quanto ou quão. Quão de Aqui no quantidade. caso é com qual frequência eu vou no cinema, é isso? Quão frequentemente, né? How often. É, com qual frequência no caso? Uhum. How Como é que se often do fala you go to the cinema? ultimamente? Como é que se fala ultimamente? Recently. Recentemente. Recently. Vou enviar no chat aqui pra você, tá? Não, ultimamente? Recently. Ou lately também funciona. Ultimamente seria Não sei se eu posso lately. falar assim. Como é que se escreve? Tô mandando. Deixa eu ver lá. E aqui aparece muito rápido. Lately. 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 Aham. Como? Lately. Também funciona Lately. recently. Lately. Lately. I lately. Sem tempo. Como é que se fala? Sem tempo. Então, lately, ultimamente. Ok? Uhum. I am Listen. very busy. Eu estou muito ocupada. Ou I don't have time. Eu não tenho tempo. Também funciona. I don't have time. Então, de novo. How often do you go to the cinema? I lately, ai, não sei falar essa palavra. Lately. I lately, Perfeito. Até o i. Porque aí sim, quando tem y no final, aí você fala esse i. Toda vez que tiver y no final de uma frase no inglês, você vai falar i. Lately, recently, snowy, windy, rainy. Percebe? Toda vez que tiver y no final, você pode falar o i alongado. Igual a gente faz no português. uhum. Então, como é que fica? I lately, como que é sem tempo que você falou? Vamos lá. Como é que é não, nesse caso? De simples. No, Não, 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 mas don't nesse don't. Tenho. have, I Tenho. don't have time. Exato. Recently I don't have time. Ou lately I don't have time. Liliane, percebe como às vezes você sabe as palavras, mas é só uma questão de conseguir organizar, buscá-la na tua mente para formar a frase? Praticar, esse é o meu Exatamente. problema, é praticar. É, Mas como que eu vou é praticar? imersão, né? Quanto mais você lê, quanto mais você tiver contato com a língua, mais fácil vai ser de você formular. E aí a gente pratica junto aqui conversação e você vai ficando craque. How far from here do you live? Isso é uma pergunta legal. Deve ser daqui onde eu moro, você deve estar a uns 300 quilômetros. Eu quero ver como você vai falar isso. How far from here do you live? Far é o quê? Professor? Distante. Então, how far? Quão distante. E from here? Quão distante eu estou vivendo? Não, não. Quão distante onde eu estou? Vamos lá. How far? Vamos lá. Quanto de distância? Quão distante? How far? From Quão here? distante eu estou? Não, não. From here.
que é from? Por exemplo, I am from Brazil. Eu estou. From, Não entendi. Peraí. pensa na frase I am from Brazil. O que significa from? Quão distante você está vivendo? Não. Quão distante você vive? Tá, isso, só que Não, você não é tá. quão distante você mora. Não, tá certo. Tipo a distância onde você mora. Só que você não tá traduzindo essa palavrinha, essas duas palavrinhas do meio, from here. Se você não traduzir elas, não vai fazer sentido. O que é from, Liliane? Pensa na frase I am É, from Brazil. eu sou do Brasil. Então o que é from? From Brazil. Sou do Brasil. Do Brasil, from Brazil. Então o que é from? Do Do, Brasil. da, No de, caso, certo? E certo. here? O que é here? Aqui. Então, from here é o de aqui, ou seja, daqui. Entendeu? Uhum. How far from here do you live? Traduz aí. Quão. Da onde. Não. Não, How pera. far? Quão? Lembrando que far é distante. How Quão far distante from here daqui do you live? você mora? Exatamente. Aí você vai responder, né? Quão distante? Sujeito I, verbo principal live e a distância. E aí from there, que vai ser daí. Here aqui, Aham. there aí. 300 Peraí, só quilômetros. rapidinho. Peraí, só um instantinho. Desculpa, pessoal. Tranquilo. Então, aí você sabe que o sujeito é I, que é você, né? Eu, no caso, no seu ponto de vista. E aí você vai falar moro, a, né? Aí simplesmente no inglês você nem vai falar, você vai falar só a distância. E em vez de falar here, você fala there, from there, daí. Que é 300 quilômetros mais ou menos daqui onde eu tô. From there. From there. Daí. Certo. Eu não peguei a sua explicação. Ó, quem mora? Live. Não, quem mora? Quem? Na sua frase. Eu. Então, já sabe como começa. I'm from. Não. I from. Moro. I live. Uhum. A distância. Eu moro, agora a distância. É esse far, né? A Far. distância é 300 quilômetros. 300 quilômetros. 300. 300. 100. É 3 centenas. 300. Ok. Então, como é que fica? Nem consegui escrever. Não, vamos com calma. Vamos formular primeiro. Como é que é? Eu moro. I live. Agora, 300 quilômetros. Quilômetros. Eu vou enviar para você. I live 300 quilômetros. O quê? Como que é a última palavra? Quilômetros. Mas pode falar km. Você Quilômetros. pode falar km. É mais fácil. KM. É. KM. Então, 100.
Eu tava na dúvida como se escrevia 100. Agora tá certo. Então, fica I live 300 km. daí. Ou seja, daí, né? Lembrando do Brasil, from Brazil. From there. From there. I live 300 kilometers from there. Or I live 300 km from there. Exatamente. Tá clareando na sua mente a estrutura? Algumas coisas. É um padrão único. Você percebe? É sempre o sujeito, o verbo, ou seja, a pessoa que faz, quem faz e como é feito. Ou onde é feito. Ou o que é feito. Percebe? Lili, só um minutinho. Tá. Só um instante. Vamos lá? Lili? Lili, me ouve? Pronto. Tá Estamos, chovendo. estamos, Molhou tudo aqui. estamos de volta. I am back. How many pairs of shoes do you have? I am back, estou de volta. How many pairs of shoes do you have? O que é pairs? Pares. Ok. Quantos pares de sapato eu tenho? How many Não, pairs você of tem. shoes do you have? I have 3 pairs of shoes. Perfeito. What time do you go to bed during the week? Calma aí, pessoal. Calma aí que eu tô pensando aqui. What time do you... O que é during? Durante. Ah, tá. Qual horário? I bet. Eu vou. I go Para. to bed. Agora, I lembra go to bed que horas e lugares específicos a gente usa o at. at 22 10. 10 10 p.m. 10 p.m. the week. During the week. Durante a semana. During the week. De novo. What time do you go to bed during the week? I go to bed. Como é que fala? Específico, lembra? At. I to bed. O quê? No, I go to bed 22 Não, at. Vamos lá, de novo. at 2 10 p.m.
10 p.m. Durante a semana. During the week. During the week. During the week. Isso aí. Why do you think English is important? Essa é uma pergunta capciosa de se responder. Why do you think English? Lili, vamos fazer diferente. Essa pergunta é uma pergunta que vai dar um trabalhinho. Eu vou deixar tanto essa pergunta quanto a pergunta de baixo para você responder como homework. Lembrando que você precisa me mandar as fotos desse que você fez para eu corrigir para você. Tá bom? Uhum. Tá. Dessa forma você consegue raciocinar bem e aí você chega numa conclusão, depois a gente avalia se seu raciocínio foi correto. Beleza? Eu vou tentar não olhar no Google Tradutor, tá? É o que eu falo, sempre que você for traduzir alguma coisa no Google Tradutor, traduz só a partícula, só a palavrinha que você quer saber. Ok? Ok. Lili, tranquilo, tá indo bem, tá pegando as coisas, tá raciocinando, tô perguntando se já tá entendendo a dinâmica, ó, como responder, dependendo da forma que eu pergunto. Aos pouquinhos, pode até parecer que não, mas o teu avanço tá sendo bem claro. Lembrando que você só teve. Essa foi a terceira aula que você teve comigo, eu acho, né? Uhum. Então, Com você. acho que realmente você tá evoluindo muito bem. Eu tenho certeza, mantendo a constância, não precisa se matar de estudar inglês, né? Tipo, quando estiver muito cansada, né? Mas mantendo a frequência das aulas, buscando fazer pelo menos um homework aí por semana que eu mando para você, tendo esse contato com a língua inglesa que eu sempre estimulo bastante, né? Tipo assim, de manter o contato mesmo, ter curiosidade quando você pensar numa palavra como é que será que fala tal coisa em inglês? Vai lá, pega o celular, tá no bolso, né? A gente esquece, a gente não usa esses recursos que a gente tem ao nosso dia a dia. É que nesse caso eu faço muito isso. Toda vez que eu não sei uma palavra, eu vou lá e coloco É no Google isso mesmo. Tradutor. É isso mesmo. Se você ainda tiver conseguir é, ter um aplicativozinho assim de bloco de notas, onde você anote a palavrinha, aí toda palavra Sim. que você vai lembrando, por quê? Porque aí você, depois, na hora de dormir, você dá uma olhadinha nas palavrinhas que você teve curiosidade ao longo do dia, né? E isso ajuda a memorizar. Essas são coisinhas que a gente vai Uhum. fazendo. Quanto mais vocabulário você tiver, mais fácil vai ficar. Você vai ver, tá bom? Sim. Tá bom. So, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Espero que você tenha gostado dessa aula. And see you soon, my friend. Te vejo logo. Lembrando, é, é, Até. essa daquelas 4 aulas foram as últimas. Eu vou pedir para a Teacher Dani foi a última. Eu vou pedir para a Teacher Dani entrar em contato com você Uhum. referente às possíveis outras aulas particulares que tenham ficado para trás. Porque como ela sabe, né, melhor do plano e tudo mais, Sim. fica melhor alinhar isso com ela. Mas as aulas do mês que você tinha para fechar particulares, fecharam, Já. tá bom? Certo. Tá So, ótimo. that's it for today. Thank you See you very soon. much, teacher. You're welcome. Bye. Ah, Tá. lembrando, ela mesma pediu para falar. Essa foi a última, a próxima já é renovação, tá? Ok. Se eu não me engano, esse foi o terceiro mês. Mas lembre-se, se ficou alguma coisa para trás, recapitula com ela qual foi o seu pacote direitinho que você contratou. E se ficou lá para trás, você tem direito a repor essas aulas, tá? Então a gente repõe nessa semana, na próxima, onde que tiver. Beleza? Tá, eu vou ver com ela e qualquer coisa eu volto. Perfeito, então. Tchau, tchau, Tá Liliane. bom? Have a good Tchau, night. obrigada.